guys, how are you? I'm okay. Today is Sunday. I would like to talk about fé. Hoje é domingo, graças a Deus. Hoje é domingo. E hoje eu gostaria de estar falando sobre fé. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante porque a fé é o alicerce da nossa vida. Porém, não sai daí não. Daqui a pouco eu volto falando sobre fé. Queridos irmãos, nessa maravilhosa oportunidade, nesse domingo maravilhoso, eu gostaria de estar falando de um assunto muito importante, que é o alicerce da nossa vida, que é a fé. A fé é muito importante. Segundo o escritor dos Hebreus, ele vai falar um pouquinho sobre a fé. O que é a fé? Segundo o escritor, capítulo 11 de Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera, ou seja, a fé é abstrato, é aquilo que não conseguimos enxergar ou ver com o nosso olho carnal, ou seja, a fé faz com que a gente acredite nas coisas que de fato nós não conseguimos apalpar, aquilo que não é concreto. Por exemplo, nós acreditamos em Deus, acreditamos sem ver com o nosso olho carnal, mas nós cremos por causa da fé. Tem muitas coisas que nós acreditamos, que nós cremos, como por exemplo, o Espírito Santo. A gente crê que ele existe, está em nós, mas a gente não vê. O que é isso? Fé. A fé faz a gente visualizar aquilo que de fato o nosso olho carnal não consegue enxergar. Porém, a fé é muito importante para a nossa sustentabilidade, para a nossa permanência. Quem para de exercer a sua fé ou quem perde a sua fé, a atitude dessas pessoas é retroceder, é desistir, é recuar. A Bíblia diz em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, uma pessoa que perde a fé, a primeira atitude dela é recuar, é desistir das coisas concernente ao Senhor. Uma pessoa que perde a fé é uma pessoa que larga a mão do arado. E largando a mão do arado, Deus também não se compraz. A Bíblia diz em Lucas 9:62, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Tudo é pela fé. Por exemplo, a nossa salvação é pela fé. Nós recebemos a nossa salvação pela fé. Acreditamos no grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, lá no Gólgota, através da nossa fé. Pela fé somos justificados. É muito importante nós exercermos a nossa fé. A fé, só ela pode agradar ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Como é que nós vamos crer que Deus existe? Pela fé. Então, não somente ele existe, mas ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é muito importante nós mantê-la, a chama da fé, de pé, para que assim nós possamos agradar ao Senhor, para que assim nós possamos vencer todas as lutas. Quando nós mantemos a nossa fé firmada em Jesus, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Todos os homens na Bíblia Sagrada que foram vencedores, eles venceram por causa da fé. Exemplo, o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que venceu por causa da sua fé em Jesus. O apóstolo Paulo sofreu muitas e muitas perseguições, foi preso diversas vezes, passou fome, teve sede, ficou nu, apanhou, mas todavia o apóstolo Paulo permaneceu
firme no Senhor por causa da sua fé. E no final da sua carreira, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante. Diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé é o que faz a gente, é a engrenagem do nosso ministério. Sem fé não tem como a gente prosseguir. Um outro exemplo que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, tantos homens que usaram a fé e chamaram a atenção de Jesus. Por exemplo, o cego Bartimeu. Um outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. O outro exemplo, os 4 homens que ajudaram aquele paralítico. Então, tem tantos outros exemplos, mas o exemplo mais específico aqui eu quero dizer é sobre o centurião que tinha aquele criado que estava enfermo, que estava à beira da morte. E a Bíblia diz que aquele centurião chamou a atenção de Jesus. Perceba que aquele centurião nada tinha a ver com os judeus, mas a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. A fé daquele homem fez com que o seu milagre acontecera. O que ele precisava? Com que o seu criado sarasse. E somente a fé poderia fazer com que isso acontecesse. Então ele exerceu a fé, ele manifestou essa fé. E foi necessário com que ele chamasse a atenção de Jesus. De que forma, pastor Fábio? Através da sua fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 8, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e terrivelmente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha a fé do centurião. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E o texto vai dizer que a fé do homem era tão grande que a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia diz que esse homem chamou a atenção de Jesus através da sua fé. Não sei de que forma você vai chamar a atenção de Jesus, não sei de que maneira você vai chamar a atenção de Jesus, mas o segredo é chamar a atenção de Jesus para que o milagre aconteça, para que o supernatural of God aconteça, o poder sobrenatural de Deus aconteça, entra em cena. Necessário chamar a atenção de Jesus. E um dos pontos peculiares para chamar a atenção de Jesus é através da fé. Pastor, como é que exerce isso? Como é que coloca isso para fora? A prova que você está passando. Em vez de você murmurar, vê a vitória com o olho espiritual, que é a fé, e você já adore a Deus, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, porque o casamento tá ruim, a família tá ruim, tá desempregado, tá enfermo, é perseguição. A vitória depois desta prova. Tudo tem um propósito, e talvez é neste momento que o Senhor está permitindo você passar por esta prova, por essa decepção, por essa perseguição e por tantas e tantas outras coisas. Another example, nós temos vários exemplos de provações para fazer com que nós venhamos exercer a nossa fé. Você está passando por essa prova, talvez o Senhor está permitindo para você exercer a sua fé. A fé pode chamar a atenção de Jesus. Nessa prova, chama a atenção de Jesus. Nesta luta, chama a atenção de Jesus. Nesse desemprego que você está vivendo, chama a atenção de Jesus. Nessa perseguição, chama a atenção de Jesus. Nessa traição, chama a atenção de Jesus. Você pode estar sozinho, abandonado. É nessa hora. Exerça a sua fé. Se coloca de pé, não desista, não retroceda, permaneça de pé. Mostra para o diabo que você tem fé e que você está vendo que depois desta prova tem vitória logo ali na frente. Não desista. Tudo é pela fé. Deus abençoe.